Senhor, pedimos que o Senhor trabalhe nesse tempo, na fonte, tanto lá no culto, né, com as pessoas que vão ser batizadas, e também nas salas de aula, crianças, adultos. Pedimos que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, para entendermos a Tua palavra e sobre determinados assuntos, nós tenhamos maior compreensão. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema proposto para mim foi tradição. Eu trabalhei com esse tema no semestre passado, quando nós falamos sobre as grandes e irreconciliáveis diferenças dentro do cristianismo, tá? Onde basicamente trabalhamos com o que é a Igreja Católica e o que foi a Igreja Reformada. Dentro desse modelo, onde nós tivemos umas 8 aulas a respeito, entrou o tema tradição. Tá? Esse tema tradição é o que eu vou trazer para vocês aqui. Ok? Então, quando a gente fala sobre isso, muitas coisas vêm na nossa mente. Deixa eu começar a trabalhar um pouco o slide. E a gente começa a fazer algumas confusões a respeito, né? Então vamos tentar definir algumas coisas aqui. Tradição. O que é a tradição? É uma palavra com origem no termo em latim que significa entregar, passar adiante. A tradição é a transmissão de costumes, de comportamentos, memórias, rumores, crenças, lendas para pessoas de uma comunidade, sendo que os elementos transmitidos passam a fazer parte da cultura. Tá? Essa é a definição de tradição. Para a gente começar a falar sobre tradição, também gostaria de introduzir uma outra definição, que é a definição de princípio. O termo tem origem no latim, que significa origem, causa próxima ou início. Os princípios também podem estar associados a proposições ou normas fundamentais que norteiam os estudos, sobretudo os que regem o pensamento e a conduta. Tá? Então, pela definição, e vocês podem encontrar isso no Google, tá? Uma coisa é tradição, outra coisa é princípio. Ficou claro isso? Tá bom? Uma coisa é tradição, outra coisa é princípio. Muito bem, então vamos lá. Dentro dessa perspectiva, quando nós olhamos para uma tradição, nós temos que entender qual é o significado dessa tradição. E se essa tradição contraria algum princípio. Agora vamos para os exemplos. Tá? Exemplos de tradições. Nós podemos ter tradições pessoais, tradições familiares, tradições sociais, tradições nacionais, internacionais. Tá? Exemplos. Tradições pessoais. Pode falar, gente. Para vocês. Tradições pessoais. Me dê uma tradição pessoal. Um costume, né? Algo que passou de geração em geração que você faz normalmente. O que você faz? Alguma coisa no Natal, que você faz no calendário de advento. Então, mas isso já é uma tradição cultural até internacional. Sua tradição. Sua, você como indivíduo. Dizer para o jogador de futebol que ele deve fazer quando ele está jogando. Ó, isso daí já é uma tradição nacional, né? Isso é uma tradição nacional. A gente dá palpite, a gente escala o time, isso é tradição nacional. Uma tradição pessoal, gente, sua. Você sempre fez porque você foi ensinado a fazer, sua. Vir na igreja é uma tradição Familiar. É uma tradição familiar, né? Quer ver? É verdade, mas é uma tradição familiar. Mas olha só, qual a primeira coisa que você faz quando acorda? Abre os olhos.
E o salário continua desse tamanho, gente. Não mudou nada, não mudou nada. O salário é sempre assim. Você levanta, Escova o dente. escova os dentes. Aonde que está esse princípio? Minha mãe falou. Você deve ter sido ensinado e você passou a fazer isso normalmente. Você faz isso. Alguns talvez não escovem os dentes de manhã, né? Vai escovar depois, eu não sei. Mas nós temos algumas tradições. Tem gente que não consegue sair do quarto se não arrumar a cama primeiro. Tem gente que não consegue, e eu não estou falando de toque, né? Às vezes tem toque, É o hábito, o costume. mas às vezes é o hábito. Virou uma tradição sua. E você vai passar para o seu filho, ó, não sai do quarto sem arrumar a cama. Eu tinha uma tradição pessoal que é a oposta dessa. Quando eu morava sozinho, eu não arrumava a cama. Porque, Não, mas não é tradição, isso aí porque chocou a Raquel. Eu falava, eu saio às 7 da manhã, volto 8 da noite, eu vou dormir, entendeu? Por que eu vou arrumar a cama? Isso é uma tradição, quer dizer, nem arruma nada, deixa ela pronta lá. Mano. É isso aí. Nossa, enfim, quer ver? Nós vamos falar outras tradições. Vamos lá, uma tradição familiar. Agora, família. Você tinha falado de ir na igreja. A família ensinou, tá indo, levando os filhos e tal. Frango e macarrão no domingo. Frango e macarrão no domingo. É tradição. Ir na igreja. Ir na igreja ali que tinha falado. Ir na igreja aos domingos. Uma tradição. O que mais? Tradição familiar. A minha avó tinha uma tradição de minha mãe orar na hora de dormir. Orar antes de dormir. Tem Deus Pai Nosso. Percebe que é uma tradição? Nós não temos um princípio que fala assim, você tem que fazer isso. Não, nós temos uma tradição e a gente faz. O que mais? Tradição familiar. E na feira, ao sábado. Aí na feira aos sábados. Comer pastel. Comer pastel. Nem tem quase isso. Né? Almoçar com a família num determinado dia da semana. Tradição. Eu estava me lembrando de um filme do... Qual foi agora? Poderoso Chefão 1. Tinha uma tradição. Toda vez que a filha do chefão casava, ele atendia um pedido de um mafioso, de alguém que tinha que chegar para ele. Quando alguém chegasse para ele e fizesse um pedido, tradicionalmente ele não poderia negar. Era uma tradição cultural. Outra tradição cultural. A gente tem lá em casa, quando você vai pedir pizza meio a meio, porque hoje em dia os sistemas eles fazem a média, mas antigamente ele cobrava pela mais cara, né? Mas até hoje a gente fica fazendo matching lá, vai pro sistema Apple, né? Você pega a pizza de 60 e uma de 80, em vez de pagar 70, você paga 80. Tá certo. Vocês têm tradição de quem é engenheiro. Tradição familiar Tradição de quem familiar. Gosta de economizar e O pai é médico, o avô é médico, o pai é médico, o filho é médico. Às vezes é tradição. Né? Tradição Natal. Natal é uma tradição. Que tipo de tradição é Natal? Montar árvore de Natal. Oi? Montar árvore de Natal. Sim, e daí? Que tradição que é essa? Extrapolou a tradição nacional, né? A gente tem uma tradição quase que não é global, porque muitos países não comemoram Natal. Mas é uma tradição, né? Acaba sendo É uma tradição religiosa. ocidental. É uma tradição religiosa ocidental. Hã? É uma tradição. Páscoa é outra tradição religiosa ocidental. Tem algum problema com essas tradições todas que a gente falou? Se ferir princípios. Muito bem, aí que está o negócio. Esse que tá onde pega. É o seguinte, toda e qualquer tradição precisa ser avaliada para verificar se não vai ferir algum princípio. Carnaval é uma tradição? Então tá bom. Fere algum princípio? Qual? Primeiro que uma festa não é exatamente Então essa. vamos lá, ó. Pera aí, ó. Pegar a história, um pouco. Isso. Então, vamos lá. O Nick falou santidade. Então, vamos lá. Vamos pôr todas as crianças aqui dentro, tá? Numa sala. E a gente põe 4 ou 5 marchinhas aqui para elas dançarem. Estamos ferindo a santidade? Não. O carnaval está comemorando algo extremamente imoral. Extremamente antibíblico. Vamos pecar o máximo possível.
possível hoje, porque a gente vai pagar uma sentença e para estar pronto a Páscoa. Isso aí, a marchinha em si, não é imoral. Ok. Se dançar uma marchinha, realmente não. Ok. Vocês percebem que a gente precisa buscar equilíbrio e conceitos a respeito do que é tradição e o que é princípio. Porque muitas vezes a gente pega uma tradição, a gente pode fazer isso, não estou dizendo que a gente faz. A gente pode pegar uma tradição e falar assim, olha, esse negócio aqui é dentro do linguajar, tá bom? Linguajar protestante. Isso daqui é pecaminoso, é mundano. Então nós não devemos fazer. Mas tá um pouquinho. Olha aí, está ferindo algum princípio? Nós precisamos fazer essa pergunta. Nós precisamos ser íntegros. E nós precisamos questionar para ver se está ferindo algum princípio. E o contrário também pode acontecer. Você pode transformar algo que não seria pecaminoso, que não contraria nenhum princípio, mas a partir do momento que você coloca aquilo, por exemplo, no formato de idolatria, isso pode se transformar. Por exemplo, o que eu pensei imediatamente? Tradição de Natal. Não teria problema nenhum. Mas dependendo de como você encara aquela tradição de Natal, isso pode se transformar numa idolatria. Em função do ritual em si. Você esvazia completamente o significado do Natal. Ok. Continua. Você tá indo, eu tô aqui com você, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você esvazia o sentido normal, por exemplo, a questão comercial. Então, aquilo que deveria ser para comemorar o nascimento de Cristo, e aí de repente se torna algo totalmente comercial, e você até oprime os membros da família, eu tô pensando assim longe, tá? Em função daquele dia, porque daquele dia tem que ser daquele jeito. Ok. E aí, por exemplo, obriga os filhos a participarem, tem que ser daquele jeito. Quer dizer, entendi. Esvaziou o significado. Entendi. Vocês entenderam, né? É a mesma coisa do sábado, né? Que Jesus fala na Bíblia. O sábado não era. O significado do sábado não era para oprimir o homem, mas ao contrário, para ser um momento de desfrute junto ao Senhor. Então, quando o sábado passa a ser algo que está acima daquilo que era o significado dele na lei, ele efetivamente passa a ser algo contra o princípio da lei. Toda e qualquer coisa que pode ser boa, porque é uma tradição, mas fere um princípio, você precisa tomar algumas posições. Eu acho que jogando para o outro lado do exemplo, tanto o significado como um princípio, você tem que avaliar os boundaries, fugiu o português, né? Para não virar legalismo. Isso, ok. Sim. Ok. Mas assim, percebam que todas as coisas que nós estamos falando, né, por exemplo, idolatria. Opa, se tem idolatria, eu estou ferindo um princípio. Tá? Se tem legalismo, eu também estou ferindo um princípio. Ok? Então, é assim, eu tenho que olhar para o princípio. Dentro daquilo que nós estamos propondo, o princípio é sempre escritura. Ok? Qual que é o nosso princípio? É escritura. É a palavra de Deus, tá legal? Então, toda e qualquer tradição que fere um princípio, e às vezes, gente, tem determinadas coisas que não estão muito claras nas escrituras. Tem coisa que está muito clara, tem coisa que não está muito clara. Então, você precisa ter sabedoria em como agirmos nessa situação. Eu vou chegar lá, tá? Bom, vamos caminhar um pouquinho aqui. O que as escrituras falam sobre isso? Sim. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não a Cristo. Paulo, quando está escrevendo para os Colossenses, ele está dizendo, toma cuidado, porque tem determinadas coisas que vocês estão ouvindo e estão considerando que não tem nada a ver com Cristo. Antes tem a ver com tradições humanas. Ou seja, existia uma série de ensinos
que estavam penetrando na igreja, que eram coisas de homens, que eram tradições humanas. E aqui nós estamos falando de tradições humanas, não simplesmente na questão de foi passado alguma coisa que veio de geração em geração, mas um conhecimento humano, uma filosofia humana, um ensino humano. Estava entrando dentro da igreja e Paulo falando, gente, isso aí é a tradição de homens, não tem nada a ver com Cristo. Toma cuidado com isso. Marcos, todo o capítulo 7 de Marcos, né? Mas estou pegando dos versículos de 5 a 8. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem de acordo com as tradições dos líderes religiosos? Bom, então significava que os líderes religiosos tinham tradições. Concorda? Em vez de comerem um alimento com as mãos impuras. Ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas, como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Vocês lembram do contexto? Os discípulos iam comer e eles não lavavam a mão cerimonialmente. É diferente, tá? Da gente pegar, lavar a mão, limpar a mão para comer. Existia uma cerimônia de purificação. E os discípulos não estavam fazendo isso. Os mestres da lei falaram assim, olha, esses caras estão comendo e eles não estão fazendo o ritual correto. Eles não estão lavando a mão da maneira certa. Por que você não se importa com isso? Eles estão rompendo com uma tradição. Uma tradição que foi passada de geração em geração, chegando até nós. E eles estão rompendo isso. Até hoje tem isso. Uma vez um colega de trabalho que é judeu me levou num restaurante frequentado por judeus e tinha uma pia. Eu pedi para lavar a mão, né? Tinha uma pia lá e tinha uma canequinha, né? Não sei se você já viu isso não, lá amarrado. Lá. A pia, como é nossa, assim, só tinha uma canequinha de prata, assim, uma... Acho que é para você pegar, botar água lá e de lá botar. Eu não usei aquilo lá, não sabia nem como usar, não sei se podia usar. Eu lavei a mão, mas provavelmente eu não lavei a mão cerimonialmente. Ele chamou a atenção ou não? Não, eu nem... E eu até perguntei para ele, né? Ou seja, tem problema assim, ó, tipo, o senhor já tá falando, não, você vai ser muito bem, de fato fui muito bem recebido lá, todo mundo sorrindo e tal. Mas na hora de lavar a mão tinha uma canequinha lá, grudada ali na pia ali, né? Então... Percebam, vamos pegar o exemplo do Feltrin. Se ele seguisse aquela tradição e lavar as mãos conforme o costume judaico, restaurante, conforme restaurante, ele estaria fazendo alguma coisa errada? Não. Absolutamente nada. Se você entrar numa sinagoga e o cara pede para pôr o kippah e você coloca, você está fazendo alguma coisa errada? Não. Ou você entrar numa sinagoga e o cara pede para você tirar o sapato, né, as sandálias, você está fazendo algo errado? Percebam que existem determinadas tradições que, apesar de você não concordar com elas e achar que não é necessário, não está fazendo algo errado se assim não fizer. O problema é aqui, ó, Jesus cita Isaías, o coração de vocês estão longe. Vocês estão dando tanto valor para a tradição, que vocês esqueceram da essência que é Jesus Cristo. No caso era ele. Resumindo, o problema é o coração. O problema é o coração. O problema é o entendimento, né? Eu diria assim, a primeira coisa, o problema é o entendimento. E depois é saber aonde é que você, com o entendimento, está colocando o seu coração. Por isso a gente precisa compreender, gente. A gente não pode fazer as coisas por fazer. Nós temos que entender. E, consequentemente, comparar com os princípios para ver se de fato é assim.
um texto que fica sempre em discussão com o catolicismo. Tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, eu vou só trazer um pouquinho antes essas questões. Por quê? Porque na Bíblia cita em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 5 e 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 6. O que diz no primeiro? Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, quer de viva voz, quer de carta mágica. Paulo está escrevendo para a igreja da Tessalônica, dizendo assim, olha, fiquem firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas. Quer de viva voz, quer por carta nossa. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, Paulo está falando o seguinte, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. Bom, primeiro vamos tentar entender quem é nós. Quem é nós? Abram aí, por favor, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1. Segunda, né? Teve a terceira Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 1. Paulo, Silvano e Timóteo. Paulo, Silvano e Timóteo. São eles que estão escrevendo para essa igreja tessalônica. Tá bom? Então, aqui, quem é que? Quem é esse nós aqui que ordenamos? Paulo, Silvano e Timóteo. Ok. Qual era o problema aqui de 2 Tessalonicenses? Vocês lembram? Vocês lembram o contexto? Então tá. Um achava mais que o outro. Não, aqui é o seguinte. Tinha um grupo de pessoas que eles tinham decidido, ou na compreensão deles, achavam que Jesus Cristo ia voltar rapidamente. Tá? Então, eles começaram a fazer o seguinte. Bom, se Jesus Cristo vai voltar, para com tudo. Por que preciso trabalhar? Certo? Não preciso trabalhar, não preciso fazer mais nada. Jesus vai voltar daqui a pouco, para com tudo. Paulo está chamando a atenção da igreja, falando assim, ó, não. Tem que trabalhar. Aquele que não quer trabalhar também não coma, ou seja, não pode ficar na dependência da igreja. Eles estavam falando assim, Jesus vai voltar, não vou mais trabalhar, não vou fazer nada, a igreja vai me ajudar. Paulo fala, negativo, cara. Se não trabalhar, não coma. Ou seja, igreja, vocês não podem ajudar esses caras que deliberadamente não querem trabalhar. É esse contexto que está no capítulo 2 e no capítulo 3. Tá? Quando Paulo está escrevendo isso, ele está dizendo que ele já tinha dito isso. É uma tradição. Esse negócio é um pouco delicado, né? Porque é o seguinte, nem tudo que foi falado pelos apóstolos e por Silvano e por Silas está escrito. Concorda? Alguém tem dúvida disso? Muito bem. O que é que está escrito, então? Que aprove a Deus. O que aprove a Deus Deixar registrado. Ok? Porque não está registrado tudo o que aconteceu. Tudo o que eles falaram. Está registrado aquilo que aprove a Deus, inspirado pelo Espírito Santo, deixar revelado para nós. E ponto. Algumas coisas esses caras falaram que não está registrado. Aqui está tudo bem? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Alguma coisa foi falado que não está registrado. Cabe a nós entendermos o porquê não está registrado? Não. Mas não cabe a nós acharmos que por esse texto existe alguma tradição que foi passado por Paulo que substitua as escrituras que ele mesmo escreveu, que foi inspirada pelo Espírito Santo.
Não existe nada no texto que argumente isso. O texto é muito claro. Eu falei para vocês algumas coisas anteriormente e agora eu estou escrevendo. É simples assim. Não existe, não tem mágica nesse negócio. Nós temos que ler o texto conforme a obviedade do texto, aquilo que o texto pede. Né? Nós temos que ser sinceros com o texto. Não existe nada que Paulo esteja falando dentro desse contexto que seja alguma coisa que eles devem levar em consideração além das escrituras que eles tinham. Mas, de fato, Paulo deve ter falado alguma coisa que não está registrado. E a mesma coisa que a gente estava falando no começo da aula. Tua mãe te ensinou a escovar o dente, né? Fazer a cama e tal. Né? É bom fazer isso. É bom fazer isso. Né? E vamos lembrar, né, gente, que se foi... Tem mais uma... Eu vi uma defesa dessa argumentação, mas eu achei que o cara falhou numa defesa. É assim... Ainda que tenha sido falado alguma coisa, foi Paulo que falou. O apóstolo, que tinha autoridade para escrever. Tá? Ficou claro isso? Porque a gente vai começar esse negócio aqui vai começar a ficar mais complicado agora. Até aqui tudo bem? Então tá. Patrística. A igreja cristã, de uma maneira geral, ela teve eras na igreja cristã. Tá? Teve momentos na igreja cristã. Teve o momento da patrística, teve o momento da escolástica. São momentos que a igreja cristã passa ao longo da história. A patrística está relacionada com os pais da igreja. Quem foram os pais da igreja? Foram pessoas, gerações que sucederam, vieram depois dos apóstolos. Então vamos entender um pouco o que significa patrística. Pais da igreja responsáveis por confirmar e defender a fé católica. Vamos lembrar que fé católica antes mesmo da reforma, tá bom? Fé católica significa fé universal. Não estou falando de igreja católica apostólica romana, estou falando de igreja universal. E também não estou falando da igreja universal. De Deus eu digo assim. Tá bom? Por favor, saibam diferenciar isso. Defender a fé católica, a liturgia, a disciplina, criar os costumes, decidir os rumos da igreja cristã ao longo dos 7 primeiros séculos. Gente, reforma é 1517, século XVI. Aqui nós estamos falando até os séculos VIII, século VII. Reforma é muito tempo depois. Basicamente, a patrística é a filosofia responsável pela elucidação progressiva dos dogmas cristãos e pelo que se chama hoje de tradição católica. Tá? Nós temos algumas dessas tradições. E essas tradições foram formuladas aqui, ó, até o século VII. Olha quem são os pais da igreja. Policarpo, Inácio, Papias, Justino, Irineu, Tertuliano, Jerônimo, Agostinho. Muita coisa que esses caras formularam em termos de defesa da fé, porque era isso que estava acontecendo, nós temos até hoje. Por quê? Porque naquela época estavam entrando muitas ideias, muitas filosofias que estavam bombardeando o cristianismo. Esses camaradas se levantavam e diziam, olha, o correto é por aqui. O correto não é isso, o correto é por aqui. Foram homens usados por Deus na sua época para a defesa da fé cristã. Tudo bem? Muitas coisas que esses caras pensaram e escreveram faz parte da nossa
tradição cristã. Tudo bem até aqui? Maravilha. Vamos complicar um pouco. Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Vocês sabem o que é o catecismo? Você sabe o que é catecismo católico? Conjunto de doutrinas organizadas de forma lógica. É um livro desse tamanho, né? Um livro desse tamanho, onde tem todos os aspectos doutrinários, dogmáticos, mostrando a defesa e parte das escrituras pelas quais são defendidas. Isso é o catecismo da Igreja Católica. Tá? Então vamos lá. No 77 e 78, item relacionado com tradição e relacionado com igreja. Para que o Evangelho fosse perenemente conservado íntegro e vivo na igreja, os apóstolos deixaram os bispos com seus sucessores, entregando-lhes o próprio ofício do magistério. Com efeito, a pregação apostólica, que se exprime de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão ininterrupta até a consumação dos tempos. Continuamos. Essa transmissão viva, realizada no Espírito Santo, denomina-se tradição. Enquanto distinta da Sagrada Escritura, estão percebendo o texto ou não? Denomina-se tradição enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora estritamente a ela ligada. Então, o que eles estão falando? Tem uma tradição que se distingue das Escrituras e ambas estão muito bem. Pela tradição, na sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo em que acredita. Afirmações dos santos padres testemunham a presença vivificadora dessa tradição, cujas riquezas entram na prática e na vida da igreja crente e orante. O que esses caras estão falando? Tudo que foi recebido dos apóstolos foi ensinado pelos santos padres. Padres aqui é pais, tá bom? Foi ensinado pelos santos pais. Isso é tradição que distingue das Escrituras, mas estão ligadas inerentemente. Percebem? O que está acontecendo aqui? A Igreja Católica, ao longo dos séculos, passando pelos pais da Igreja patrística, passando pela escolástica, ou seja, pessoas aqui já tinham um outro tipo de pensamento, mas ainda está dentro, da história da Igreja. A Igreja Católica começou a desenvolver uma forma de pensamento, dizendo o seguinte: as tradições que nós recebemos são igualmente válidas e aceitas como regra de fé, assim como as Escrituras. Isso é o que está ao longo dos séculos e aceito até hoje pela Igreja Católica Apostólica Romana. Não tem invenção aqui, ó. Catecismo da Igreja Católica. Vamos a alguns problemas. Em 1517, quando houve a reforma, vocês vão ver que a Igreja Protestante fala assim:
Negativo. Nós não queremos esse tipo de proposta. A gente vai ver um pouquinho para frente. Mas qual é o problema das tradições? Vejam só. 1431, Concílio de Éfeso. No Concílio de Éfeso, naquela época estava existindo um grande problema. Jesus é ou não é Deus? Tá? Estava existindo um problema sério. Eles estavam sendo bombardeados e a igreja, gente, século IV, nós estamos século XXI, há 17 séculos atrás, a igreja estava sendo bombardeada com o seguinte pensamento: Jesus Cristo é Deus? Ou ele é homem? Ou ele é metade Deus e metade homem? Essa questão, gente, vai sendo trabalhada aos longos dos séculos. E esses pais da igreja, eles se levantam para dar alguma definição do assunto que está sendo questionado na época. No século V, 431, quando eles fazem a declaração do Concílio de Éfeso, uma das declarações, eles dizem que Maria é mãe de Deus. Para aquela época e para aquele momento está completamente correto. A defesa da fé naquele momento, eles tinham que falar que Maria era mãe de Deus, ou foi a mãe de Deus. Por quê? Porque a pessoa de Jesus estava sendo questionada. E eles estão falando, quem nasceu de Maria foi o próprio Deus, mãe de Deus. Para aquela época, século V, 431, Concílio de Éfeso. Talvez hoje, com tudo que a gente sabe, com tudo que a gente aprendeu, a gente fala assim, esse termo aí está complicado, muda esse termo. Mas não, no 431 foi assim. Tem a escritura? Tem algum texto, princípio das escrituras dizendo Maria é mãe de Deus? Vocês conhecem algum texto das escrituras? Não fala isso. Mas era uma defesa de fé. A igreja estava sendo bombardeada, os camaradas se reuniram e fizeram uma declaração. Ok? 649, século VII. No Concílio de Latrão, os caras sentaram novamente e começaram a desenvolver uma outra questão que estava surgindo no seio da igreja. Não tem reforma aqui ainda, hein? Nós estamos falando de século VII. Afinal de contas, Maria foi, continuou ou nunca foi virgem? Está no meio da igreja essa pergunta. Os caras se reúnem e apontam o seguinte caminho para a igreja. Maria tem uma virgindade perpétua. O que significa isso? Era virgem e permaneceu virgem. Tem algum texto das Escrituras que falam isso? Não. Mas dentro daquele momento histórico, a igreja se reuniu e definiu isso. Virgindade perpétua de Maria. Os outros filhos dela, eles acham que também era tudo primo. Tá? Eles vão encontrar. Só que a palavra dá margem para parente. Dá margem para parente. Então, a igreja naquele momento, com o que ela tinha, ela trabalha com isso e formula isso. Só um minutinho, tá? Para a gente terminar aqui. 1854. Bom, já teve reforma. Tá bom? Aqui já teve reforma. 300 anos depois da reforma, a Igreja Católica, através do Papa Pio IX, se reúne e diz o seguinte: Imaculada Conceição. Na realidade, significa concepção. É o nascimento sem pecado de Maria. Maria nasceu sem pecado. Não é Jesus. Quando você fala Imaculada Conceição, é Imaculada Concepção de Maria. Maria nasceu sem pecado.
Mas aí, desculpa, aí o conceito é que ela era sem pecado ou os pais não tiveram relação? Ela com isso, era sem pecado. Não tem a ver essa relação dos pais, Não. porque também tem essa confusão hoje. Tem. Ela era sem pecado. Tá? Gente, assim, é todo um pensamento. Se ela é mãe de Deus, ela nasceu, ela continuou virgem, vai ter que aumentar alguma coisa aqui no conceito. Ela nasceu sem pecado. Porque senão Deus jamais teria escolhido ela para o nascimento de Jesus. Em 1950, numa outra reunião conciliar, Papa Pio XII, 1950. Nossa, perto da gente aqui, tá? Assunção de Maria. O que significa isso? Maria não morreu como outras pessoas. Ela foi elevada aos céus em corpo. Presta atenção, gente. Isso é tradição. Tudo isso que eu estou falando é tradição. Não é escritura. Não tem princípio aqui. A lógica é perfeita. A lógica é perfeita. Mas a premissa inicial é errada, dá uma cascata. Dá uma cascata. Dá uma cascata. É mentira para justificar outra mentira. Assim, mentira é um termo complicado, tá legal? Mas é a interpretação para justificar outras interpretações e vem trabalhando. Ô Sidão, em particular esse da Assunção de Maria, que a gente está falando aí quase 2000 anos depois do suposto fato, certo? E existia isso, que é estranho, ou seja, quase 2000 anos depois alguém veio com essa ideia. Essa é a ideia que permeava os séculos anteriores? Sempre a ideia que permeia os séculos anteriores através de um negócio complicado que se chama tradição oral. Tá, mas já permeava a ideia, permeava. Tudo bem. Porque o cara não acordou no dia e falou assim, ó, gente, hoje eu não vou trabalhar com isso. Senão, cara, isso é muita credibilidade. Não, já permeava ao longo do tempo, certo? Até que um camarada senta e fala assim, hoje a gente vai discutir o que está sendo permeado. É uma tradição oral. É uma tradição oral que vem vindo, o cara vai sofrendo pressão política, tem uma série de coisas aqui, né? Olha aí, ó, 1950 pós-guerra. A gente tem que olhar esse negócio como um todo, 1950 pós-guerra. Precisava dar um up, né? Hoje, o Papa Francisco tem resistido a duas outras declarações sobre Maria. Ele tem sido valente, não sei até onde vai, mas tem resistido. Maria é corredentora. E Maria é a rainha do céu. Olha, gente, para quem é mãe de Deus, para quem teve uma virgindade perpétua, para quem nasceu sem pecado e para quem foi assunto aos céus em corpo, não é lógico esse negócio aqui? Ser corredentora e rainha do céu? É lógico. O que quer dizer rainha do céu? Se Jesus é o rei, é a rainha. Deus falou, faça-se a luz. Ela fala, por favor, então, né? A rainha, mãe. Acho que tem uma maneira fácil de entender, assistir aquele que tem na televisão, Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida explica exatamente isso, e inclusive a tradição oral está lá. A tradição oral está lá. Está todo lá ainda. Essa questão, Alto da Compadecida, assim, assistam. Além de ser um filme ótimo, né? Ótimo. Muito bom. Tem essa ideia no final do filme. A corredenção, aquela que intercede, aquela que vai junto ao filho e fala, filho. Coitadinho. Na verdade, acaba deixando Cristo abaixo de Maria, né? E o inimigo, Satanás, ele fala, eu sabia que ela vinha, entendeu? Essa é a ideia, é a tradição oral. Os nossos missionários no Nordeste sofrem muito, é a palavra talvez, né? Mas assim, eles encontram muito disso. Essa tradição oral está muito presente no Norte e Nordeste. Muito presente no nosso país. Aqui, Sul, Sudeste, nem tanto, porque nós fomos colonizados de uma maneira diferente. Mas no Norte e Nordeste, é muito forte. Gente, vamos lá para o intervalo? Bom, gente, é o seguinte, muitas vezes, quando a gente fala em tradição, a minha igreja é muito tradicional.
Qual é o teu pensamento? O que você pensa? Quando alguém fala assim, a igreja é muito tradicional, eu quero uma igreja mais aberta. Isso sempre na roupa. Roupa, músicas, né? Música, então. A forma de pregação, né? O estudo, né? O pastor de paletó e gravata. Né? A gente tem um conceito. Oi? Jeito de falar. Vocês percebem que muitas vezes o nosso conceito, a gente fica tão bombardeado com algumas coisas que a gente pensa tradição de uma maneira diferente. Né? Na minha igreja só cantam hino e não cantam mais cânticos contemporâneos. Então a gente acha que essa igreja é tradicional. Eu não estamos falando desse tipo de tradição, isso é costume, é forma. É forma. Não fere princípio. Né? Se você vai na igreja de paletó e gravata, não fere princípio. É forma. O problema é que onde pega é onde as coisas que são tidas como tradição, certo? Ela confronta o princípio e é colocada no mesmo pé de igualdade. Esse é o grande problema. Tá? Não é porque sua igreja é mais assim que ela é tradicional, né? Mais assim, todo mundo de paletó e gravata, canta hino, essa igreja é tradicional. Gente, o que você quer dizer com isso? Tá? Eu só peguei um exemplo, tá? Na questão mariana, que é um dogma da Igreja Católica. Tem um outro problema. A gente não dá tempo de tratar sobre isso. Os dogmas da Igreja Católica, os 7 dogmas da Igreja Católica, e como que a gente olha para as Escrituras e vê como analisa esses dogmas. Muito desses dogmas tem tradição. É a tradição oral que vem e é colocado para o povo ao pé de igualdade das Escrituras. Deixa eu passar um slide. Esse é o grande problema que existe e é irreconciliável. Não existe possibilidade de conciliação. Não existe possibilidade de conciliação. A Igreja Católica Apostólica Romana, que vem desde os pais da Igreja, tá bom? Vem. A igreja protestante rompeu com isso no século XVI. A Igreja Católica é o princípio da Igreja Católica. Os pilares da Igreja Católica são 3. Bíblia, tradição. Qual tradição? A roupa do padre? Não, isso é costume. Isso é forma. A maneira que da missa? Não, isso é forma. A tradição é aquilo que a gente tem falado. Tradição da patrística, das escolásticas e dos concílios que aconteceram ao longo da história. Essa é a tradição. E o magistério. O magistério é o papado e o colegiado dos bispos. A Igreja Católica, ela tem esses 3 pilares. Você não pode se dizer católico. Você não pode se dizer católico e abandonar um dos 3. Eu sou católico e só aceito a Bíblia. Não! Não dá. Você não pode ser católico e aceitar só a Bíblia. Se você aceitar só a Bíblia, você é protestante. Por quê? Porque o que aconteceu na Reforma? A Reforma disse não para tudo aquilo que estava acontecendo. E, de uma maneira geral, nós temos e carregamos essa tradição da Igreja Reformada. Qual é a tradição da Igreja Reformada? Que a gente não encontra em nenhum texto bíblico que diz isso. Os 5 solas. Só a Bíblia, só a fé, só Cristo, só a graça e só a Deus é devida a glória. Esses 5 solas, nem esses caras se encontraram. Falaram assim, gente, vamos estabelecer os 5 solas para a Igreja Reformada? Não foi assim. Isso surgiu de forma natural. E a Igreja Protestante, quando ela fala não para a Igreja Católica, a gente vai ver um pouquinho de coisa aqui, quando ela fala não para a Igreja Católica, ela fala assim, olha, o negócio é o seguinte, só
a Bíblia, só a fé, só Cristo, só a graça e só Deus da graça, só Deus da glória. Nós temos essa tradição. Ah, mas nós encontramos na Bíblia. Sim, claro que nós encontramos na Bíblia. É óbvio que eu encontro a fé, Cristo, graça, porque eu estudo as Escrituras. E lá contém isso. Mas dizer assim, ó, nós somos dos 5 solas, é uma tradição. É uma tradição. É o nosso umbigo que vem da reforma. Tá? Mas com a possibilidade de eu abrir as Escrituras e ver se existe esse negócio aqui de fato. Se é realmente só a fé. O que as Escrituras falam? Não dá tempo da gente pegar todos os textos e trabalharmos essas questões. A Igreja Católica, de forma diferente, tem a Bíblia, tem a tradição e tem o magistério. Esses 3 estão em pé de igualdade. Tradição pede igualdade com a Bíblia, pede igualdade com o magistério. O que é magistério? Vocês já ouviram falar de infalibilidade do Papa? O Papa é infalível. O que significa isso? Não. Não, quando ele está sentado. Né? O Papa é pecador. Isso também eles reconhecem isso. Ex-cátedra. Né? É ex-cátedra. Quando ele está sentado como autoridade papal e há uma declaração dele com relação à fé e vida, é infalível. Seria equivalente à questão de inerrância das Escrituras. Isso. Paulo foi um pecador, mas quando ele estava inspirado por Deus, as Escrituras dele é um paralelo. Tá legal? É um paralelo. Quer dizer, quando o Papa senta ex-cátedra para pronunciar alguma coisa relativo à fé e ao modo de vida, é infalível. Ora, esse para nós é um problema. Por quê? Porque nós temos como infalibilidade só uma coisa. O quê? Escritura. Quando você coloca ali Colégio dos Bispos, tem alguma coisa nesse sentido também aí? Porque o Papa, quando vai fazer algum pronunciamento, passa pelos colégios do bispo, colégio de bispos. Mas passa antes dele falar. Às vezes, assim, dependendo do Papa, né? Certo? Ele é o colegiado de bispos, né? Os cardeais e tal, passa por essas questões para definir. Na realidade, é ele que dá a última palavra, mas passa pelo colegiado. É que nesses tempos eles estavam decidindo da mulher ter mais participação dentro da Igreja Católica, né? Aí passa por isso. Passa por isso, mas isso assim vai ser muito... Casamento também. Tem determinadas coisas que, né, quando ele faz alguma declaração, é mais ou menos assim, você imagina que... Vamos pegar aqui, né? Os pastores e os presbíteros aqui da igreja. Tá certo? Eles sentam para discutir alguma coisa. Aí o Fernando, que é o pastor titular, né? Mestre, sei lá. Pastor presidente. Pastor presidente. Que é o pastor presidente, vai lá e fala alguma coisa. Dentro desse conceito, nós diríamos assim, é infalível. Entenderam? É infalível. O que ele está falando é infalível. Só que o nosso umbigo protestante diz o quê? O nosso umbigo protestante fala o quê? Vai nas Escrituras para ver se de fato o que ele está falando é assim. Esse é o nosso umbigo protestante. Por quê? Porque as Escrituras falam para a gente fazer isso. Tá? O que é, então, que é falado lá? Pô, mas quando ele fala um negócio que é legal? Quando o Papa fala um negócio que é legal? E quando um pastor fala uma coisa que é legal? Isso é tradição oral. É tradição oral. Qual é o problema da tradição oral? Ora, nenhuma. Certo? Desde que não fira nenhum princípio, certo? Desde que o povo olha para as Escrituras e fala assim, o que ele está falando faz sentido. Por isso, vou fazer um parênteses aqui. Por isso
é seguro falar do púlpito o texto bíblico. Sermão expositivo. Sermão expositivo. Por quê? A possibilidade de erro é muito menor. Já que você começou com os Tessalonicenses lá, né, fala, né, os bereanos eram mais nobres do que os Tessalonicenses, pois receberam a mensagem, né, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Paulo tinha passado pela Tessalônica, depois ele vai para Bereia. E o contexto fala, aqui os caras eram mais nobres. Mais nobres, os caras checavam. O que Paulo estava falando? Ele tinha uma tradição oral, ele estava pregando, gente. Mas com base no quê? No Antigo Testamento. Tudo baseado nas Escrituras. No Antigo Testamento. Mas ele estava pregando. Ele estava falando, ó, as coisas que foram reveladas no Antigo Testamento se cumpriram na pessoa de Jesus. Então, voltando para fechar o parênteses, quando a gente pega um sermão que expõe o texto, é muito menos risco de erro. Quando a gente pega alguma coisa e tenta pegar a nossa ideia e pegar o texto para justificar a ideia. Entendeu? Olha o perigo aqui, ó. Cuidado, né? Eu tenho uma ideia, eu pego o texto para justificar a ideia, ou pego o texto e vou trabalhar no texto. E tirar as ideias do texto. Precisamos ter cuidado, sempre cuidado com isso. Então vamos voltar. A Igreja Católica, Bíblia, tradição e magistério. É essa tradição que a gente está trabalhando aqui, nesse domingo de manhã. Tá? Vamos voltar. O que aconteceu na Reforma? Quando a Reforma basicamente diz assim, ó, não, a gente não concorda com o que o pessoal está falando aqui, com esse modelo de igreja. Tá? Dentro da Reforma, quando acontece a Reforma em 1517, você tem dois movimentos grandes. Um movimento que fala assim, joga tudo fora e vamos começar de novo. E você tem outro movimento que fala assim, joga fora o que não está legal e vamos aproveitar o que é bom. Basicamente, a gente tem esses dois grandes movimentos na Reforma. Tá? Lutero, quando ele expõe as suas 95 teses, gente, ele era um monge católico. O que ele está falando, ele está trabalhando teologicamente algumas ideias. Tá? Calvino vai romper muito mais com a Igreja Católica do que Lutero. Lutero, basicamente, ele fala assim, vamos jogar fora o que é ruim e vamos continuar. Calvino vai trabalhando com as ideias de rompimento. E outros, né? Vão trabalhando com a ideia de vamos jogar tudo fora e começar de novo. Nós temos tradições? Temos. Entre os reformados. Temos tradições? Sim, ó. Tradição reformada chamada, tá? Eu pus até entre aspas, chamada de calvinista. Tá bom? Nós temos os luteranos, temos os calvinistas, propriamente ditos, temos os presbiterianos, temos os batistas, temos os congregacionais. Deve ter outros aqui, eu só coloquei alguns. A Igreja dos Irmãos. Está aqui, né? Como calvinista, tá? Está aqui, tá? Dentro desse modelo calvinista, nós temos, ao longo do tempo, algumas igrejas, dentro desse modelo calvinista, foram optando por uma tradição mais liberal. Ainda que estivesse dentro do modelo calvinista, do protestantismo, da reforma, foram adotando uma tradição mais liberal. O que é essa tradição mais liberal? Os milagres de Jesus não aconteceram de fato como são registrados nas Escrituras. Alguns textos das Escrituras você pode tirar porque não faz falta nenhuma. Aliás, só atrapalha. Fora de época. Fora de época. Liberal. Jesus ressuscitou na mente das pessoas. Jesus ressuscitou na mente. Tá? Isso é liberalismo. Uma tradição carismática. Essas igrejas acompanharam e vieram criar as suas tradições carismáticas. Dons. A importância dos dons. Batismo do Espírito Santo. O segundo batismo. Falar em línguas. É uma tradição carismática.
E tem aqueles que têm a tradição fundamentalista, ou seja, eles voltam para os fundamentos da fé e falam, não, as coisas são assim. Tá? Dentro desse modelo, a gente tem esses modelos aqui acompanhando das suas tradições. A gente tem também, dentro do modelo reformado, tradições. Dentro do modelo reformado, se lá em cima a gente tem Calvino, aqui a gente tem os arminianos. Tá? Quem são? Os wesleyanos, os metodistas. Batista está em todo lugar, né? Os batistas, os nazarenos, os pentecostais, os renovados. São esses modelos que armínios. Vocês lembram lá do problema existente entre calvinistas e arministas, né? Aliás, antes mesmo do... Só essa piadinha tua aí. Antes mesmo de ocorrer as teses, existiam os anabatistas. Os anabatistas, Eles né? eram antes do... Antes, né? Os anabatistas vêm antes da reforma, né? O batista está em todo lugar, né? Ainda que seja uma tradição reformada arminiana, você também vai ter que esses caras têm uma tradição liberal, que esses caras têm uma tradição carismática, e que esses caras têm tradições fundamentalistas. Então é um caldeirão, né, Tiago? Então nós vivemos dentro de um caldeirão. A gente precisa, às vezes, entender onde que a gente está. Aquela igreja, né? Por exemplo, quer ver uma igreja que é a congregação cristã? Os irmãozinhos da congregação cristã. Os irmãos da congregação cristã. Não são congregacionais. Eu frequentei uma igreja congregacional. Toda vez que eu falava que eu era congregacional, eu tinha que falar é congregacional, não da congregação. Né? Congregacionais. Aí cada nome também. Os irmãos da igreja, da congregação cristã, você vê uma formalidade em tudo, né? Uma forma. Terno e gravata. Mulher com véu. Quem fala lá na frente é só homem. Mulher sentada de um lado, homem sentado do outro. A orquestra que toca só hino. Tá? A família separa, tá perguntando aqui. Separa. Homens de um lado, marido e a mulher ficam. Não sei, dentro de casa eu não sei. Na igreja sim separa. Os irmãos também? Não. Lá no norte, as bonecas são assim. É, né? Separa, né? Usa véu. Isabel. Tem esse modelo tradicional. Gente, não é por causa disso que deixaram de ser irmão, viu, gente? Eu lembro, a minha mãe era batista, tá? Eu lembro de discussão na igreja dela que algumas mulheres começaram a ir de calça comprida de domingo na igreja. A gente torceu o nariz. A gente está falando aí de 40 anos atrás. Gente, algumas pessoas torceram o nariz quando entrou guitarra, né? Não, isso muito, né? E você fazer esquete lá no púlpito, lá, meu... Esquete no Você púlpito. tirava o púlpito, a igreja era pequena. Você não podia tirar o púlpito. Você tirava o púlpito e fazia um esquete lá. Nossa, tem gente... É complicado, né? Eu lembro de ter ido uma vez, eu fiquei assim impressionado na igreja presbiteriana do Guanabara. Não sei quantos de vocês conhecem aqui. Bem, né? Ela é bem formal em termos de culto e tal. Cara, os vencedores por Cristo na igreja presbiteriana do Guanabara cantando aquela música do Egito escravo fui, sim, sabe? O pessoal dançando, eu falei assim, cara, eu acho que eu tô na igreja errada, errei o endereço aqui, né? Por quê? Porque você tem uma forma de ser que parece que não bate com aquilo que você está vendo, mas não necessariamente fere os princípios bíblicos. Entendeu? Não é porque os irmãos da congregação cristã usam, as mulheres usam véu, não corta cabelo. Cara, mas ela não põe as escrituras no pé de igualdade. Nós temos que tomar cuidado com relação a essas coisas, tá bom? A gente não pode julgar algumas coisas. Nós temos que entender a história, o que pensa, qual é a declaração doutrinária desse pessoal todo. A gente precisa ter cautela. Bom, para terminarmos, qual é o grande problema nessas questões todas? Igreja ou Escritura?
Quem está sujeito a quem? A igreja está sujeita às escrituras ou as escrituras estão sujeitas à igreja? A igreja está sujeita às escrituras. Quando você inverte a ordem, a igreja, as escrituras estão sujeitas à igreja, você está no limiar do problema. Você, como alguém, né? Alguém como ex-cátedra ou sentado na autoridade de proclamar alguma coisa que as escrituras não proclamam. Por isso que eu falei para vocês que são irreconciliáveis. Não existe possibilidade. Catolicismo e protestantismo, apesar de todo esse caldeirão que a gente tem, não tem a possibilidade. Não existe conciliação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa e acabou. A situação de hoje, que você tem a igreja em pé de igualdade da escritura, está colocando a questão da católica, o Papa falando e completando as tradições todas, não é o mesmo cenário que Jesus criticou tanto durante os 3 anos de ministério dele? Deveria ficar óbvio. Deveria ficar óbvio. Tá. Para nós é óbvio. Para nós é óbvio. Eu estou acostumado a dar estudo bíblico para irmãos católicos. Eu vou entrar um pouquinho mais, porque às vezes a gente pensa que a gente acha que eles não são salvos. Não tem nada, não estou falando de salvação. Para pessoas que seguem Jesus e estudando Bíblia, mas tem esse conceito de que, mas não é só a Bíblia. Eu estava estudando as Escrituras com uma pessoa e ela saía do estudo bíblico comigo e ia perguntar para o padre da igreja dela se as coisas que eu estava falando eram corretas. Eu achei joia. Sim. Por quê? Cara, se se diz católico, esse é o seu caminho. Você não pode ferir a sua consciência. O seu caminho é esse? Tá legal, então vai lá e confere isso. Lembre-se, você tem esses 3 pilares. Eu não tenho os 3 pilares, eu só tenho as escrituras. Você tem 3 pilares. Se você, com 3 pilares, dizendo-se católico, você está só estudando as escrituras, estão faltando 2 pilares para você. Então você tem que tomar uma decisão aí com relação à sua caminhada, à sua jornada de fé. Tem um amigo meu que também está nessa situação. Ele, não, eu sou católico, eu gosto de ir na igreja, tal, adoro os estudos que a gente faz junto, inclusive discordo do Papa. Na hora eu falei, será que eu falo alguma coisa? Não, eu falei, vamos dar tempo ao tempo também, né? Porque a pessoa está se acertando, está se descobrindo. Não cabe a nós absolutamente nada a não ser pregar o Evangelho. O problema de convencer Jesus, o Espírito Santo, cara, nós temos que falar das Escrituras. Porque não adianta. Você não vai falar assim, cara, se você não concorda com o Papa, você tem um problema na sua. Você tem um problema na sua decisão. Você não dá para você falar isso, porque ele é infalível na declaração, cara. Agora, se você quer continuar lá, tá tudo bem, vamos estudar a Bíblia. O meu problema com você é isso aí. Em segundo, qual é o grande problema dessa questão da tradição? É a revelação continuada. Não acaba nunca. A revelação continuada é um problema. Bom, não é um problema só dentro da Igreja Católica, é um problema dentro da Igreja Evangélica. Sempre atender a atualidade, né? Sempre. De alguns ramos, né? Não, estou falando protestantismo de uma maneira geral, tá? Sim, dentro do caldeirão. Tipicamente os mais pentecostais. Mais pentecostais e assim, aqueles que não são também gostam de falar uma bobagem de vez em quando. Não é pentecostal, mas adora falar uma bobagem. Adora falar uma bobagem. Gente, Quer reescrever a Bíblia? Quer reescrever a Bíblia. Não é pentecostal. Não é pentecostal, mas assim, adora falar uma bobagem, cara. Fica no limiar ali, parece que, quando que eu vou, qual é a oportunidade que eu tenho para falar outra bobagem? Para com isso, né? É assim, quando você tem, dentro do seu modelo de igreja, a oportunidade para oferecer nova revelação, acabou
a revelação das Escrituras. Ou a gente entende que acabou e fechou e terminou. Terminou. O que a gente faz? A gente interpreta, aplica. Às vezes interpreta texto errado, né? Não interpreta um texto errado? Certo? Eu estava, há uns 2 anos, eu estava com um texto das Escrituras e trabalhando uma decisão que eu tinha que tomar em cima de um texto das Escrituras. E decisão de trabalho que eu tinha que tomar em cima de um texto das Escrituras e olhando para aquele texto de uma maneira tradicional, de olhar para o texto. Falei assim, bom, mas a Escritura fala para eu pedir conselho, né? Então vamos lá. Ó, cara, eu estou aqui com o texto, tal, a minha maneira de ver esse texto é assim, assim, eu preciso interpretar direito, porque eu tenho que tomar uma decisão profissional. Aí a pessoa falou assim para mim, cara, eu vejo esse texto de uma outra maneira. Como? Eu vejo esse texto assim, 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 assado. Eu falei, caramba, eu tenho uma maneira de olhar esse texto, o cara tem outra maneira, vamos parar, não toma decisão, vamos olhar com mais calma. Aí você começa a olhar e fala assim, cara, como é que você tem... A sua maneira de olhar para esse texto é muito mais apropriada do que a minha maneira de olhar para esse texto. Então, o que temos? Escritura fechada, revelação fechada. Nós não acreditamos numa revelação continuada. Certo? Agora, podemos correr o risco de interpretar o texto de maneira equivocada. Por isso, uma das qualidades da Igreja Batista Fonte é o quê? Isso aqui, ó. Né? Isso daqui. Eu estou colocando para você uma ideia sobre tradição. Você tem todo o direito de chegar para mim da maneira correta. Falar, cara, deixa eu conversar com você. Eu estou nesse texto aqui, eu acho que, cara, eu tenho que chegar aqui, olhar para o texto e falar, gente, eu errei. Me equivoquei nesse negócio aqui. Realmente, a opinião dessa pessoa está muito mais própria para esse texto do que o que eu tenho falado. Consulte as Escrituras. Veja se de fato o que está sendo falado é isso mesmo. Agora, dentro da Igreja Católica, por causa das tradições, vamos voltar ao nosso assunto, né? Tradição. Tradição oral. Tem o perigo de deixar uma revelação continuada. Então, o que vai ser falado daqui a 100 anos? Se a gente vai estar vivo se Jesus não voltou ainda. O que vai ser falado? Qual é a próxima inclusão de cenário de fé dentro daquela denominação, dentro daquela igreja? Perguntas? Eu posso fazer uma colocação? Claro. Sobre esse tema. Eu acredito piamente em Timóteo, né? Toda a escritura inspirada, tudo contínuo. Mas, veja bem, tecnicamente você teria que ser um expert em Bíblia para você, né? Porque tem momentos pontuais, porque tem uma situação que é universal, uma situação que é pontual. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, tem situações que o irmãozinho está lá numa posição, tem que decidir alguma coisa, e às vezes Deus pode revelar para ele, entendeu? Alguma coisa que ele, entendeu? Então isso é pontual. Isso não é... Mas toda a revelação ali não seria pontual, ela tem que estar contida na Bíblia. Concordo, sim. Tem que estar alinhada, né? Mas agora, aí não é revelação, é iluminação. É uma iluminação, mas aí são conceitos um pouquinho diferenciados, né? Essa palavra iluminação é assim, é aquilo que o Espírito Santo te dá, a ação do Espírito Santo para interpretar aquele momento, aquela situação. É a ação do Espírito Santo. Mas em termos de revelação de Escritura, está fechado. Não, isso sim, isso aí eu estou ligado, porque eu comecei falando isso. Isso. Timóteo está lá, mas eu creio plenamente no que você está falando. Eu tenho uma decisão a ser tomada a hora e Deus fala para mim uma coisa que não necessariamente está escrito, mas não fere o que está escrito. Eu estou dizendo isso porque dentro de um certo tradicionalismo ou legalismo, as pessoas elas tendem, talvez possam, refutar coisas pessoais, né? E eu já vi isso, entendeu? Então, por isso que eu estou colocando. Mas não é doutrina, né? Ou seja, uma coisa fala, olha, tem 2 ofertas de emprego aqui. Qual que é a sabedoria aí? Qual que é mais adequada? Não, nem a questão de corrupting. Ou seja, isso é muito claro, né? Outro ofereceram para traficar droga, outro para ser engenheiro. Claro, é fácil demais. Agora, são 2
ofertas de emprego de engenheiro na empresa A e na empresa B. Aí você ora para Deus. Você ora para Deus. Tem uma revelação pessoal, mas assim, é diferente da... Sei lá se é a palavra revelação, mas assim, é diferente das Escrituras. A Escritura para nós é a palavra de Deus revelada para o povo. Oi? Lá o céu está escorrendo, então aqui. Obrigado, Cris. Eu acho que a Bíblia fala para a gente pedir sabedoria. A revelação, as que estão falando aqui, mas já Tiago no 5 fala, pede sabedoria. Que dá, então pede, e eu entendo que a sabedoria que Deus dá para a gente, ela é baseada no texto bíblico. Se você não sabe o texto bíblico, é difícil o Espírito Santo te ensinar. Ele quer falar, mas você não tem a ferramenta. Sabedoria, conselho. Cara, eu estou precisando de um conselho. Me ajuda aqui. 1, 2, 3 pessoas, né? Mais sábio. Uma multidão de conselho tem sabedoria. Quando a gente fala em lei, tem dois formatos da gente olhar para a lei. Né? O primeiro é que você é livre para fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Né? Então eu tenho que conhecer aquilo que a lei proíbe e aquilo que não é proibido na lei, eu estou livre para fazer. Esse é o sentido do que Paulo fala quando ele fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O nosso problema não está, na verdade, eu creio, nessa parte, quando você fala a questão de como a gente se posiciona a respeito das Escrituras. Porque se está na Escritura, já sei se é lícito ou não é. Né? A licitude está dentro daquilo que está escrito, está definido, está claro nos textos bíblicos. O problema está na parte daquilo que não convém, naquilo que eu sou efetivamente livre e eu vou praticar no dia a dia, que não está declarado nas Escrituras. Essa parte da convivência que é subjetiva e que a gente vai ter que no dia a dia desenvolver decisões e escolhas baseadas naquilo que a gente sabe que está definido. Mas a questão é essa, a parte discricionária, essa parte livre da vida é que é difícil a gente se posicionar, porque a gente constantemente tem que se colocar em questão para daí tomar uma atitude, uma posição. Isso aí. Gente, assim, eu espero ter tratado, ainda que por cima, dessa questão de tradição, tá? Procurem saber um pouco mais a respeito disso, porque para a gente tirar da nossa cabeça algumas coisas que podem confundir. Tá bom? Maravilha? Gente, eu tenho um plantão de oração lá, então eu vou encerrar. Pode ser? Senhor, nós te agradecemos muito por esse tempo, por essas vidas, agradecemos muito por esse contato. Obrigado porque a gente pode ler as Escrituras, conversar com irmãos, ganhar sabedoria, entender como as coisas acontecem, a história. O Senhor tem o controle disso tudo e nós pedimos ao Pai que o Senhor nos guarde, nos livre do mal. Em nome de Jesus. Amém.